jogo dentro do Clássico. E aí isso também nas arquibancadas. É legal você ver o Maracanã também com 50% de cada torcida, né, Plirra? Fazendo uma festa, os torcedores apoiando os seus clubes, incentivando, jogaço. E tudo resolvido. Conversaram no final do jogo, deram um abraço, trocaram camisas, vão chegar nos condomínios, ali no condomínio deles em paz, isso é o mais importante. E um grande jogo, uma vitória importante do Flamengo, como você disse, né? O Flamengo com os objetivos de classificação na Libertadores, né, parece estar bem encaminhado com essa chegada do Tite, mas também sonhando com o título brasileiro, com a possibilidade de título. 9 pontos. É um novo Flamengo, Plirra. Isso chama um pouco a atenção positivamente, né? Porque é um Flamengo já um pouco mais estruturado, um Flamengo com os jogadores, né, nas posições corretas, é um Flamengo que não se mexe muito, né? Então o Flamengo hoje tem dois laterais que são titulares do time, tem uma dupla de zaga que é titular, o Tite já achou ali meio seus dois volantes, enfim. Só mexeu de um jogo pro outro, né? Cruzeiro pro Vasco, nos meias. Nos meias. Empurrou o Gerson. Primeiro jogo, Arrascaeta no segundo. Exatamente. Uma posição nova pro Gerson, né? O Gerson deu um passinho um pouco mais para direita, então é uma nova função. A gente estava acostumado a ver o Gerson jogar ali no meio campo mais para a esquerda, mas agora ele faz essa função ali para apoiar um pouco o Wesley na marcação, para criar algumas jogadas por ali também. E aí teve essa mexida do Arrascaeta pelo Everton Ribeiro. Eu acho que até conversei com o Luiz também, eu acho que vai se criar uma briga agora novamente de Gabigol e Pedro aí na função de 9, mas uma vitória importante para o Flamengo com o objetivo de Libertadores e sonhar também com a possibilidade de falar posição por posição. Vamos começar com os zagueiros. O Lugano, ainda enquanto o Tite estava negociando com o Flamengo, dizia torcer por razões óbvias para ele não fechar, porque o Tite é muito competente e com esse elenco do Flamengo ele fatalmente iria fazer um grande trabalho. Já começou, Diego. Boa noite. Boa noite, Andrés, colegas, tudo bem? Boa noite a todo mundo que está escutando. Bom, era óbvio, né, que este time, este elenco de Flamengo na mão de, eu acho, o melhor treinador que tem o Brasil e talvez o futebol sul-americano, como é Tite, rapidamente ia encontrar primeiro um melhor ambiente para trabalhar, né? Depois, como o Fábio falou, começar por lo básico, por hacerlo simples, como a gente sempre fala, hacerlo simple no futebol é o mais difícil, porque todo mundo quer inventar, todo mundo quer carimbar, todo mundo quer ser autor da obra, né? Então acho o Tite, obviamente, um cara muito preparado, que sabe muito de gestão, não só gestão de elenco, sino que gestão de torcida. Ele é sociólogo de profissão, ele sabe muito bem como se comunicar com a galera, com a massa, né? Imagina Flamengo, que é uma massa das maiores do mundo, então ele tem essa habilidade que é tão importante quanto ser bom tecnicamente treinando, né? Então era, infelizmente para nós que torcemos para outro time, né? Mas felizmente para a torcida do Flamengo já está dando certo. Não fazendo grande coisa, simplesmente fazendo o mais difícil, que no começo é fazer o fácil, né? Cada um em sua posição, jogadores titulares, outros colocando concorrência, né? Que ele acha que tem que ter. O Flamengo, eu acho, com a caixa que tem no bolso, né, para contratar com o Tite, na próxima temporada vai ser candidato. Nessa você acha que dá para buscar o Botafogo? E ainda dá. A gente teve repassando a tabela antes, né? E a gente faz o mesmo. Se talvez o Tite tivesse assumido lá atrás, quando aquela briga de Pedro com o preparador físico, talvez o Flamengo hoje estaria na frente e talvez nós, São Paulo, tivéssemos tido mais dificuldade, né, para vencer o Flamengo por cima. Então, mas futebol, a vida, né, tem seus tempos, então está de parabéns aí o Tite, o Flamengo, mas é muito dinâmico, recém começa, porém, eu acho que a história de Tite no Brasil dá para cravar que ele vai fazer um bom trabalho, né? É muito difícil no Brasil cravar isso, porque é muito dinâmico, todo muda muito, mas ele acho que ele transmite essa confiança profissional, né? A gente está mostrando agora no nosso telão o Gabigol e o Luiz Araújo um pouco antes de entrarem no clássico de ontem. Luiz, vamos começar então de frente para trás. Depois eu quero saber do Rossi com o Fernando Praz, que é a especialidade, logicamente, da casa. O Pedro não fez um bom jogo ontem, né? No primeiro tempo, muito abaixo. Como é que você vislumbra essa briga até o final do Brasileiro, Luiz? Boa noite, caro amigo. Meus nobres companheiros, boa noite, prazer. Melhor aventura que existe. Fábio, Plirra, pessoal de casa.
Uma disputa complicada, porque são dois grandes jogadores. Eu acho que o Pedro desperdiçou a primeira oportunidade de se manter como titular, não fez um bom jogo, está um pouco abaixo do Pedro que a gente estava acostumado a ver. O Gabigol entrou bem, entrou no momento... Até participou do gol, né? O Flamengo cresceu, participou do gol, né? E eu acho que o próximo jogo provavelmente vai vir com o Gabigol pelo rendimento dos dois, né? Agora, o Tite mostra que gosta muito do Pedro, né? Que provavelmente nem deve abrir mão do Pedro, porque é um grande atacante, um grande centroavante. São duas grandes opções, mas já há um tempinho nenhum dos dois vem assim... É porque você se contamina com o Olha, tá onde a concorrência boa e tá onde você não ter a vaga garantia também prejudica, né? Também. É bom debate isso aí, né? Porque concorrência boa, mas ninguém é titular, então ninguém se garante a posição. Eu acho que pega Eu acho que está acontecendo isso com ele, né? Eu acho que pega também com relação a essa disputa é que o Tite ele assume o time e o Pedro era o titular. Mesmo o treinador sendo um auxiliar da casa, um cara que não tem tanta experiência. Pedro já vinha titular com o São Paulo. Já vinha como São Paulo, mas aí, né, com o Mário Jorge ele era o titular. Então, assim, foi até uma forma de mostrar respeito pelo trabalho do anterior. Então, assim, eu vou manter a ideia que estava sendo colocada. É lógico, com algumas pontuações que eram necessárias para fazer jogar melhor. A culpa quem foi convocado foi Pedro, não, Gabriel? Exatamente. Pelo rendimento. Sim. Mas pelo Mas o rendimento do Gabigol, Gabigol, assim, ele entrou um pouco mais ativo, com um pouco mais de movimentação até do que o Pedro mesmo, participa querendo do um gol. pouco mais. Eu acho que é bacana pro Flamengo essa disputa, né? É Voltar bacana essa disputa. ou já começa a prejudicar tanto a Pedro quanto ao Gabigol? Porque Mas um ano e meio que está nessa que não sabe quem é titular Para mais. e para mais. Então, interessante ver com um detalhezinho já muda o ambiente, né? Um treinador que consegue manejar bem o vestiário, porque tempo de trabalho ele não teve para fazer grandes mudanças. Mas você vê que já muda o ambiente. O Gabigol provavelmente com outro treinador ia fazer biquinho, não ia comemorar o gol. Você vê que ele já está mais participativo, não fez biquinho. Então um treinador com peso já muda Tanto totalmente. não teve tempo de trabalho, Fernando Praz, boa noite, que nos dois jogos contra Cruzeiro e contra o Vasco, o Flamengo cedeu mais possibilidades, mais oportunidades ao adversário do que é de costume com os times do Tite. O Cruzeiro começou um pouco melhor do que o Flamengo, o Vasco começou um pouco melhor do que o Flamengo. Só que a baliza segue zerada. O Flamengo com o Tite ainda não sofreu gols. Quanto que tem do trabalho do Tite, quanto que tem do trabalho do Rossi, que também mostrou serviço nos dois jogos. Deu uns sustos lá em Belo Horizonte, mas ontem muito bem. Boa noite, Plirra, companheiros, fã de esporte. Eu acho que o Tite ele vai aos poucos colocando acertando os detalhes que ele acha, né? Até na questão de recuperar jogadores também. Ele se preocupou em armar o time, conseguir resultado, porque é isso que dá tranquilidade para trabalhar. Mas com o tempo ele vai tentar também recuperar alguns bons jogadores que o Flamengo tem e que não estão rendendo. Cebolinha, eu acho que é o maior exemplo, né? Até pela dinâmica da contratação dele, o valor que foi investido. O Tite tem isso também. Ele vai com o tempo ele vai conseguir. E o Rossi, eu acompanhei o Rossi muito tempo na época do Boca. Tem um amigo meu que jogou com o Rossi na Argentina e falava muito bem dele. E assim, ele jogou no Boca, então assim, o peso da camisa ele não vai sentir, né? Mas a adaptação, ele ficou um tempo sem jogar, desde que saiu do Boca, foi pra Arábia, jogou pouco, voltou, veio pro Flamengo, ficou um bom tempo sem jogar, por mais que tenha treinado, o goleiro É até estranho, né? Goleiro é sintonia fina. Demorou muito para ter a primeira oportunidade com o São Paulo. E o que chama atenção ainda é isso, essa irregularidade dele, ele ainda... Porque um goleiro para jogar no Flamengo, jogar em time grande, ele mais do que bom goleiro, ele tem que ser um goleiro seguro, tem que passar segurança, né? E o Rossi ainda está tendo alguns sobressaltos, né? Mas típico de quem vem muito tempo sem jogar. Então a sequência de jogos vai dar essa tranquilidade para ele e óbvio que o resultado, o não tomar gol, começa a trazer confiança. E a gente sempre sabe que os times do Tite são muito bem organizados. Então assim, provavelmente ele vai evoluir junto com o time e assim, é um grande goleiro, Uma defesa difícil, botar uma bola no chão, né? Mesmo, uma defesa difícil, assim, ele ainda pegou ela um pouco para trás, né? Até pela proximidade, o cabeceio
pro chão. Mas a cada jogo que passa, a gente sente que ele tá ficando mais confortável também no gol, né? Muito bem acompanhando aí. E tem correções a serem feitas também, viu, Plea? Assim, porque a gente vai, não sei se vai falar pouco ou muito do Vasco, mas o Vasco fez um bom jogo também, né? O Vasco em alguns momentos controlou a partida, o Vasco criou chances. Então, assim, o Tite ainda tem um trabalho. O Flamengo tem ótimos jogadores, né? Tem jogadores, o Tite tá tentando dar uma base para esse time, uma espinha dorsal, mas tem correções a serem feitas. É um time que ainda dá espaço para o adversário, enfim. E é o trabalho do Tite, logicamente, para você sonhar com o título brasileiro, né? O Flamengo tem que ter uma campanha quase que O Lugano irretocável. acha que dá pra buscar, você também? Assim, depende tudo do Botafogo, né? Então essa é a verdade. São 9 pontos pro Flamengo, pro Bragantino são 7 pontos essa diferença. Então assim, é uma vantagem considerável, mas são 30 pontos em disputa, né? Então assim, ó, se o Flamengo se ajeitar, se o Flamengo... Eu passei pelo Flamengo, eu sei como é que é, eu sei como é que é quando a força empurra para baixo e é uma pressão quase que insustentável, mas também quando essa alavanca vem para cima, né? A imprensa, a maneira como o torcedor começa a se motivar, a pressão que coloca nos adversários. Então, assim, tem algumas correções para serem feitas, o Flamengo precisa correr atrás desses pontos. O Botafogo até agora é o melhor time da competição, merece estar no lugar que está agora, né? Nessa primeira colocação, brigando muito. Mas é exatamente. Eu ia terminar com isso, mas agora entra a parte. O Fortaleza não vai ter, né? Não vai ter. Então, Não. aí o Bragantino... Prejuízo da falta de energia elétrica na noite de